Bom, a gente fala agora de saúde. Gente, o lipedema é uma condição caracterizada pelo depósito anormal de gordura em algumas partes do corpo. Está se tornando cada vez mais conhecido pelo seu impacto nas pessoas, especialmente na população de 50 e mais de 60 anos. Os idosos com lipedema podem ter um risco aumentado de complicações vasculares, como as varizes, também muito comum. O tratamento de ambas as condições exige uma abordagem criteriosa. Então, vamos entender um pouco mais sobre o assunto, conversando aqui no estúdio com o angiologista Marco Crisanto. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Nájila. Bom, a gente acaba tendo aqui dois assuntos, o lipedema e as varizes também, que nem sempre quem tem um tem o outro. É isso mesmo, doutor? Exatamente. O lipedema, como você já falou, é um desarranjo, é uma doença do tecido adiposo, né, em que ocorre uma deposição anormal de tecido gorduroso em algumas partes do corpo, né, tem braços, pernas, mas principalmente nos membros inferiores, que pega perna, coxa, um pouco de quadril também, né? E é uma doença que afeta principalmente as pessoas, está afetando muito, uma doença que está sendo muito falada ultimamente, né? A gente é uma coisa que está em voga e afeta principalmente a autoestima das pessoas, né? É uma coisa que fica, uma doença que deixa a pessoa um pouco esteticamente desfavorável. É inclusive mais comum no público feminino? Exatamente. É uma doença de cunho genético, né? A pessoa nasce com essa tendência e vai desenvolvendo com o passar do tempo, na adolescência e no início da fase adulta, né? Só para a gente fazer aqui um desenho para quem está acompanhando a nossa conversa, doutor, entender melhor. O lipedema é aquela gordura, por exemplo, na panturrilha, mais localizada na panturrilha, que muitas vezes a própria mulher tem até dificuldade para vestir uma roupa na região da panturrilha, passou a panturrilha, já tudo tranquilo. Muitas vezes pode acontecer também no braço, aquela gordura excessiva no braço, que a mulher faz dieta, regime, diversos treinos e não consegue reduzir. Exatamente. O lipedema difere da obesidade justamente por isso, né? A pessoa que é obesa, se fizer uma atividade física, se fizer uma reeducação alimentar, uma dieta, ela vai perder aquela gordura. O lipedema não. É uma gordura que você adquire e não perde. Infelizmente, essa é a má notícia para os portadores de lipedema. Você não perde. Então, o que eu sempre digo para os pacientes que me procuram evite engordar, evite ganhar mais essa gordura, viu? Então, como você falou mesmo, essa dificuldade de vestir roupas, é uma desproporção. Você vê, às vezes, o corpo, né, o quadril, o abdômen magro e a coxa gorda, coxa e perna gorda, viu? Então, é membro gordo e corpo magro, viu? Então, é essa desproporção que o lipedema causa. A causa sempre é genética, é hereditário? Exatamente. Não se tem ainda muito estudo sobre isso. O lipedema é uma doença relativamente nova, né? Relativamente nova no meio médico, né? O lipedema, antigamente, se pensava, não, é aquela pessoa que tem uma constituição mais gorda, é uma constituição diferente, que tem a perna mais larga do que a outra, mais gorda, e se associava muito à obesidade, mas depois se viu exatamente o que eu já falei antes, né? Que realmente é uma doença do tecido adiposo. E pode, inclusive, causar a varize? Muitas vezes está associada com as varizes, né? Com a insuficiência venosa. Mas nem sempre. Isso aí não é uma verdade absoluta, não. Você pode ter só o lipedema, que é aquela que simula uma celulite, viu? Não é celulite, mas aparenta uma celulite. E muita gente, no caso, como sempre é genético a causa, a pessoa já nasce desse modo, não é? Como o senhor disse, às vezes não entende, tenta emagrecer, tenta fazer isso, aquilo e não consegue. Então, o melhor jeito é evitar engordar, como o senhor deixou bem claro. Exatamente. E tem, realmente, as medidas gerais, que seriam atividade física, né? A pessoa fazer atividade física, uma alimentação saudável, que na grande maioria das doenças está... É isso que é a verdade absoluta, você uma alimentação com legumes, com verduras, viu? É essa outra coisa também. E fazendo um adendo aqui, o lipedema não é só estético, não é só aquela pessoa que tem a perna e coxa gorda, não. O lipedema pode ser sintomático sim, viu?
A pessoa pode ter dores, pode sentir sensação de peso nas pernas, dor no trajeto, né, na região daquela gordurinha localizada, viu? Então, muitas vezes precisa um tratamento, pelo menos sintomático, né? Como eu falei, não tem um tratamento específico, um tratamento resolutivo, mas pelo menos existem tratamentos sintomáticos, à base de meias, de medicamentos, drenagem linfática pode ser importante também, viu? Tá certo, doutor Marco Crisanto trazendo aqui para a gente esse alerta, né? Muitas mulheres, inclusive, é difícil de acreditar, mas hoje não conhece pelo menos a nomenclatura, mas tem o problema, agora já se identifica. Qualquer dúvida, então, só entrar em contato com o doutor, que ele ajuda muito mais. Doutor, muito obrigado por sua vinda, um ótimo dia. Obrigado, Nájila.